dentro dos céus, para que possamos preservar o nome família, preservar o lar, preservar esse nome casamento, porque nós temos ouvido no dia a dia que aqueles anticristos, aqueles que são contra Deus, que é uma realidade, têm tentado deturpar esse nome família, esse nome casamento. Falo de uma propriedade que eu tenho, de ouvir, de pesquisar, a esses que trabalham contra as famílias, trabalham contra o casamento. E é de uma forma tão tremenda e maravilhosa que nós vamos ouvindo de Deus para que a gente se mantenha seguro na sã doutrina, principalmente nesse tema muito especial, que é aquilo que mais Deus ama, que Deus criou para viver com Ele eternamente, que é a família. E nós devemos sempre agradecer a Deus, não é, por esse tema família. Digo a vocês que me sinto muito bem pregando sobre família. Vejo assim uma coisa maravilhosa, as orientações de Deus para que a gente possa ter esse nome preservado e na prática da vida, família, vivermos assim como Deus quer que vivamos, que Ele nos criou como sua família. Nós vamos falar, irmãos, hoje com o tema família alicerçada no amor de Cristo está sempre avivada. Dentro do texto bíblico que Deus colocou em nosso coração, que vai estar na carta que Paulo escreve às famílias de Roma, no capítulo 13, que nós vamos ler dos versos 11 ao 14, para que a gente possa tirar lições vinda dos céus, aonde o apóstolo Paulo preparou aquelas famílias ali em Roma, para também saber caminhar seguros, em meio a tudo que era contrário à família, mas que eles pudessem estar revestido na verdade do que verdadeiramente é família e de como nós precisamos viver família. Hoje nós temos esse privilégio e essa honra de sermos escolhidos de Deus. E quando nós somos verdadeiramente escolhidos de Deus, nós compreendemos muito bem o que o Espírito Santo traz como orientação, como direção para uma família abençoada, para uma família alicerçada nesse amor de Jesus Cristo. Que precisamos, por esse amor, continuarmos felizes, alegres, nos avivarmos a cada dia, pelo amor de Jesus Cristo, que foi derramado por nós e pela nossa família. Começando do verso 11, em Romanos, capítulo 13. Assim está escrito, meus queridos irmãos, e digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que mensagem maravilhosa, para que a gente desperte e acordemos e deixemos o sono
principalmente nesses momentos. Paulo já pregava naqueles dias a respeito do dia do Senhor, dessa palavra, desse texto que nós lemos. Paulo falando ao Senhor para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Então, de Paulo para cá, acreditamos que temos mais de 3.000 anos desta palavra escrita. E quanto a sociedade cresceu, a humanidade cresceu, e muitas famílias se foram instituídas. Até hoje, como nós, e continuar crescendo até a volta de Cristo. A família, as novas famílias. Recentemente, uma técnica que trabalha com minha mãe, ela casou, tem o quê? 5 ou 6 mais, tem uns 10 dias, eu acredito já, que ela casou. Não é? Então, para a gente ver que o casamento continua, as famílias continuam sendo revestidas. Mas nós, dentro desse texto que nós lemos, trazendo para nós, pessoal e família, e cabeça de família que somos pais e mães, é essa responsabilidade da preservação da família. Honrar a Deus, cuidando bem da família, fazendo a vontade de Deus na família, levando os nossos membros familiares a conhecerem a Deus, a viverem a palavra de Deus. E como Paulo disse, em relação ao amor de Cristo para conosco, também o nosso amor para com os nossos familiares, através de Cristo. Amar nossa família é cuidar bem da nossa família. E cuidar bem da nossa família é levar eles a Cristo. Levar eles a estarem preparados, prontos para receberem Jesus, para também gozarem na eternidade a nova Jerusalém, face a face com Deus. Esse hoje é o nosso ofício. Essa hoje é nossa obrigação, é o nosso compromisso com Deus. Como hoje cabeça de famílias que fomos escolhidos, agora cuidar dos nossos membros familiares para que eles possam receberem a bênção salvífica, principalmente agora que aguardamos mais ainda o dia do Senhor. Quando Paulo vai falar, não é? Ele vai dizer nesse verso aqui, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Olhe, conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quer dizer, está muito mais próximo do que aquele dia que nós aceitamos Jesus Cristo. Então é hora da gente despertar desse sono. É hora da gente buscar esse avivamento para nossas famílias, para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso casamento, para as famílias da nossa igreja. É preciso nós despertarmos a igreja, a nossa família desse sono. Então, famílias alicerçadas no amor de Jesus Cristo, ela precisa, ela deve estar avivada. Amados, a família, ela deve estar atenta ao momento que está vivendo para despertar desse sono. Cada um de nós, como membros de uma família instituída por Deus, nós temos um conhecimento mais profundo como estamos vivendo como família, como nossa família está vivendo. E nesse tempo que o apóstolo Paulo fala, para a gente despertar para esse tempo, a gente ir levar a nossa família esse despertamento, esse avivamento, esse acordar de que há um Deus que criou um novo céu e uma nova terra para vivermos eternamente, aonde Ele deseja que toda a nossa família esteja. E nós que hoje já somos escolhidos para essa família,
nós temos que despertar aqueles que fazem parte do membro da nossa família sanguínea, dos membros da nossa família, da igreja, da família espiritual. Essa é uma responsabilidade que foi incumbida em nós pelo Senhor. Observando essa palavra de Paulo, pelo amor de Cristo para nós, nós devemos levar esse amor até todos os nossos familiares, para que eles possam ser alcançados. Então, irmãos, chegou a hora da gente levar a sério, porque se aproxima a volta do Senhor, e a gente deve despertar na palavra de Deus, para seguirmos essa obediência determinada pelo Senhor. Disse Jesus, lá em Apocalipse 22, nos versos 7 e verso 11, ele diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então veja que nós precisamos entender. Jesus diz que cedo vem. E que a gente precisa nos santificar e levar a nossa família a essa santificação. Nós devemos mais e mais nos santificarmos. Quem for santo, se santifique mais ainda. E nós precisamos, junto com a nossa família, nos santificarmos, porque o tempo já está chegando. Eis que cedo venho. Ele diz, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Quer dizer, feliz aquele que crê, aquele que confia nesta palavra e obedece. Amados, os dias que nós estamos vivendo nesta terra, está bem evidente, até do momento que nós estamos passando hoje, chegando ao último dia do penúltimo mês do ano de 2022, observando que verdadeiramente se cumpre o que Jesus disse, que abreviaria os seus tempos. E uma coisa importante que nós refletimos é que Jesus disse que abreviaria os tempos, mas uma coisa de um amor profundo declarado cada momento, para não perder os seus, para que a gente não se perca. Jesus entende que, pelo que vive a humanidade hoje, essa sociedade que estamos inseridos, como o pecado tem desenvolvido, tem crescido. E o risco para nós, como família de Deus, é grande. Ainda temos uma carne em nosso corpo que ela está sujeita ao pecado. Jesus disse que a carne é fraca. Então Jesus, com esse amor bem profundo até hoje, não só naquela cruz, mas nos dias que vivemos, preservando por nós, Ele nos traz essa segurança de nos mantermos seguros, buscando a Ele para que nós possamos alcançar essa eternidade. Então Ele abreviaria esses dias para que nós não pecássemos, para que a gente não venha pecar e a gente perca a nossa vida eterna com Ele. Irmãos, precisamos deixar então de lado as obras das trevas. Temos que nos olhar perfeitamente e visitarmos-nos com as armaduras da luz, como disse o texto que nós lemos. As famílias devem se comportar com decência, honrar esse amor profundo de Deus pela família, onde Deus criou a família santa, uma família sagrada, para viver com Ele eternamente. E nós, como essa família, devemos e precisamos viver conforme o Criador da família quer, uma vida com decência, com respeito, com honra a Deus por essa família que Ele criou como quem age à luz do dia. Não podemos, como família, mais vivermos na imoralidade sexual ou qualquer tipo de depravação.
nós precisamos viver nesta vida de santidade, como disse Jesus Cristo, santifique-se mais ainda. É essa vida da família de Deus que precisa viver nesse comportamento. Uma família que não pode viver mais em desavença, não pode viver mais em contenda, não pode viver mais em inveja, mas sim se revestindo no Senhor Jesus Cristo, buscando cada dia mais não querer o mal que a carne tenta contra nós, não desejar mais aquilo que nossa carne quer. Precisamos sermos vigilantes. Quando nós, irmãos queridos, cremos e confiamos e deixamos a palavra de Deus nos primordiar como satisfazer, meus queridos amados irmãos, a vontade de Deus, nós alcançamos os benefícios dos céus. Essa segurança, essa proteção, essa caminhada perfeita da qual Deus nos criou para vivermos. Quando deixamos a palavra de Deus nos corrigir, aí podemos alcançar os benefícios que Deus tem para nós como família escolhida. Lembramos sim que esse Deus que nos criou é um Deus santo, é um Deus puro. E nós precisamos seguir aquilo que o nosso Deus é. Viver essa vida de santidade, de pureza, de lealdade a Deus, como nosso Pai Santo e Todo-Poderoso, e que nos criou para viver eternamente com Ele. Nós cremos, irmãos, que toda a correção do Senhor, ela é pontual e perfeita. Nós devemos e precisamos aceitar toda a orientação dos céus pela sua palavra e estarmos conscientes que Deus está conosco para nos dar essa alegria de vida. Entendemos, irmãos, que Jesus veio à terra para nos reconciliarmos com Deus, para que a nossa família seja abençoada e nos dar uma vida vitoriosa. Nós temos que crer e confiar que Jesus veio nos trazer essa vitória. Mas é preciso nós compreendermos como devemos andar, como devemos viver, como famílias de Deus, despertarmos desse sono, principalmente agora que podemos entender na volta de Jesus se aproxima, diante dos sinais que as Escrituras mostram, diante do que o mundo vive hoje, nós podemos acreditar e confiar que Jesus está voltando, que precisamos estar cada dia mais nos santificando. Irmão, Jesus veio para morrer por nossos pecados, para nos levar de volta ao Pai. Deus nos criou para viver com Ele eternamente. Nós nos separamos de Deus por causa do pecado. Mas agora, através do nosso arrependimento, pela morte de Jesus Cristo naquela cruz e o seu sangue derramado, nós nos voltamos para Deus. Por isso que devemos, enquanto aqui estivermos, perseverarmos na sã doutrina, nos ensinos como família de Deus que somos, para que a gente possa, em breve, estarmos eternamente com Deus. É preciso reconhecermos dessas nossas necessidades. Nós, irmãos, não somos mais, nós não só somos crentes em Jesus Cristo, como também nos tornamos filhos originais de Deus. Nós somos adotados pelo Senhor. Nós tivemos um novo nascimento, como disse Jesus para João, lá no capítulo 1 do seu Evangelho, no verso 13. Nós nascemos da água e do Espírito. Nós tivemos um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Então nós somos uma família consagrada a Deus. Nós somos uma família que pertencemos a Deus. E nós temos que lembrar disso sempre, na caminhada. Eu não posso mais, como família de Deus, participar das coisas terrenas. Nós temos que amadurecer muito. Hoje, irmãos, infelizmente, com tristeza no coração, nós podemos ver muitas famílias se desviando.
E muitas das vezes famílias mudando de igreja, porque não aceita correções, porque não aceita a direção perfeita para a bênção da sua família. E vai para lugares que dão oportunidade a se comportarem contrário à vontade de Deus. Isso é uma realidade. Nós estamos acompanhando e vendo muitas. Porque não aceitam serem corrigidos. Sabendo nós, pela palavra de Deus, que Deus só nos corrige porque nos ama. E se a gente refletir hoje, aqui o mais novo que está conosco hoje é Elias, tem 17 anos, né? Então é o mais novo, ele já compreende sobre isso. E dá para a gente compreender. Veja bem, se nós estamos fazendo algo de errado, e quando aprendemos a fazer certo, nós não entendemos que saímos de um prejuízo grande que poderíamos ter, assim é o desejo de Deus em nossas vidas. Das atitudes e comportamento errado, Deus vem com sua palavra para nos corrigir, para que a gente não morra por causa daquele pecado, daquela atitude errada, para que a gente não perca a eternidade com Ele, a nossa família. Dá para a gente entender. Dá para a gente compreender bem, meus queridos, amados irmãos. Amados, nosso Deus é um Pai amoroso e tem um grande projeto de vida para nós, do que apenas realizar a sua vontade. A Escritura diz que Ele quer nos aperfeiçoar no amor de Jesus, do seu Filho, na sua fé, e transformar o nosso caráter, o caráter da nossa família. Deus nos ama de verdade, e quem ama, cuida bem. Quem ama, tira aquele do erro, do pecado. E Deus é assim para conosco. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O prazer, a alegria, o amor de Deus para conosco. A mudança do caráter da nossa família, da nossa vida. Acontece, irmãos, sim, que algumas vezes Deus nos corrige, permitindo que passemos por certas situações difíceis. E a gente tem essa experiência que muitas das vezes Deus vem para falar conosco de uma forma bem tranquila e nós nos fazemos de surdo. E situações que Ele permite que aconteça, situações difíceis, para que a gente desperte verdadeiramente e possa entender da necessidade que temos de Deus no seu agir. E Deus permite que isso aconteça para que o seu servo desperte, para que ele desperte do sono, para que ele entenda que é um Deus que é zeloso pela sua vida, que é um Deus que é cuidadoso pela sua vida. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Deus criou a nossa família. E a nossa família precisa ser preservada, precisa ser cuidada, precisa ser guardada, precisa ser protegida. E nós fomos esses escolhidos, para que nessa parte terrena, a gente possa fazer se cumprir na nossa família a palavra de Deus. Para que proteja a nossa família, para que a nossa família seja abençoada. A gente já entende isso muito bem. A gente já sabe disso. Amados, pensamos até que chegamos ao fim em certas situações que a gente enfrenta, que muitas das vezes não conseguimos ter saída, por não dar ouvido à voz de Deus. Deus permite que isso aconteça. A gente já fica pensando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas tem solução para tudo. Essa semana eu tive acho que tem 15 dias, uma notícia um pouco desagradável da esposa do meu sobrinho, que foi diagnosticada com câncer. A gente se entristece,
E aquela pessoa que não estiver nessa confiança da palavra, até diz, não, agora é minha morte. E acabou tudo. Não tenho mais o que fazer. Mas a gente, somos testemunhas de quantos Deus tem curado, de doenças que aos olhos dos homens seria incurável. É muitos. Para Deus não tem nome de doença que não possa ser curada por Ele. Eu tenho outro testemunho na nossa família, que é o sogro da minha filha, que ele já teve 2 tipos de câncer e foi curado. Aquele que sempre vem aqui, Reginaldo, ele já foi curado de 2 cânceres. Então nós não podemos deixar de crer, não podemos deixar de confiar e preservar a família na direção desse amor de Jesus Cristo, para que a gente vença toda a situação difícil que enfrentamos na terra. Todo momento permissivo de Deus para situações que vivemos na terra, sabendo que Deus está naquela direção, está naquele controle, que Deus está presente ali naquela situação para resolver. Mas não podemos deixar de sempre estar lembrando que há uma necessidade dessa preservação dessa nossa vida santa, dessa nossa família abençoada para ser alcançada pelas promessas de Deus. Essa palavra que hoje Deus nos traz, família alicerçada no amor de Cristo está sempre avivada, vejo como uma palavra de um despertamento, de um avivamento, de uma exortação, de uma fé crescente que precisa termos, de uma confiança plena e segura na palavra de Deus. Sabemos que ouvimos sempre, todos servos do Senhor, Deus não opera na dúvida. Deus opera na fé, em uma confiança plena. O que nós só precisamos é isso, acreditar, confiar em Deus. Irmãos, mas na nossa ignorância espiritual, muitos não reconhecem o quanto é importante sermos corrigidos por Deus. A ignorância espiritual faz com que muitos não reconheçam isso. E sofre consequências gravíssimas por essa falta de fé, por não aceitar a correção de Deus. As Escrituras dizem, irmãos, que Deus não só corrige, mas também nos açoita, porque Ele nos ama. Ouça, Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Não é difícil a gente tirar um discernimento. A mulher dele está aqui, irmão. Mas a senhora vai falar. O quanto o nosso irmãozinho Rafael já apanhou? Já? Acredito que ela não vai chorar agora não, vai deixar para chorar depois. Só de sentir porque ele apanhou. O amor dela é muito grande. Então ela só em lembrar que ela apanhou no passado, ela chora. Entendeu? Então a gente sabe que a senhora corrigiu Rafael para o bem, para a felicidade, pelo amor que a senhora tem por ele. Por isso que vai lhe contentar. Deus age da mesma forma. Deus nos corrige por esse amor profundo. E somos testemunha do dia a dia da vida, que infelizmente temos alguns crentes que não aceitam a correção. Mesmo sabendo que cometeu um erro, que pecou, mas não aceita quando Deus corrige. Como falamos muitas das vezes, Deus deixa algumas situações difíceis acontecer para que aquela pessoa reconheça, para que aquela pessoa tome uma atitude de arrependimento. Mas muitos não reconhecem, alguns reconhecem, conhecemos também muitos que reconhecem e são restaurados.
são revestidos, são abençoados. A gente sabe, pelo lado humano nosso, essa parte carnal que nós temos, que ser corrigido dói. E se vocês aí sentados e aqueles que estão ouvindo refletirem, qual ser humano gosta de ser corrigido? Falando essa palavra, qual ser humano gosta de ser corrigido, que a gente entende que nenhum? Eu me lembro daquele repórter que faz um programa do meio-dia, policial. Se não quer que a notícia aconteça, qual é o resto? Vocês se lembram? Não deixa que o fato aconteça. Então, se a gente não quer ser corrigido, sejamos obedientes a Deus. Porque Deus mesmo assim nos corrige porque nos ama. Mas se você não quer ser corrigido, não cometa o fato, não desobedeça. E a gente precisa ter esse discernimento. Deus sabe que é assim que nós temos crescimento espiritual, quando somos corrigidos. A família de Deus, irmãos, para vencer com Cristo, precisa estar longe do mundo. Nós estamos aqui, mas somos como Jesus disse, mas nós não somos mais daqui. Lá em João 17. Estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Jesus disse na sua oração ao Pai. Eles estão aqui, mas não são mais daqui. Nós temos que ter essa consciência hoje, aqui, agora, nessa noite. Nós e nossa família. Estamos aqui nessa terra, mas nós não somos mais dela. Se nós reconhecermos isso, o que é que vai acontecer? Não seguimos mais por nada terreno. Seguimos tudo pela direção dos céus. Nossa família deve seguir segundo Deus, pelas coisas dos céus. É importante, meus queridos, amados irmãos. Família de Deus, para vencer, é preciso estar longe do mundo. Selecionar, preste atenção, os nossos relacionamentos. Ah, mas Jesus não prega sobre amor? Sim. Mas o amor não está no relacionamento de vida errada. O amor está no cuidado e no zelo, mas não na conivência dos erros, não na concordância dos erros, das coisas erradas. Não. Então nós temos que selecionar nosso relacionamento. A Bíblia diz que aqueles com porcos se misturam, mas isso é bíblico? Não, isso é um adágio popular, não é? Isso é um adágio popular, mas é um adágio correto. Sabe por quê? Eu vou dizer que é correto. Porque se algum dia um policial pegar alguém que verdadeiramente, comprovadamente, aquela pessoa comete grandes delitos, se pega um inocente junto com ele, o inocente corre o risco de ir preso também, porque está junto, está ligado. Então o policial vai entender que ele é conivente ou também participa dos erros. Então nós, como família, devemos selecionar, meus queridos, amados irmãos, os nossos relacionamentos. Analisar bem o que se conversa e o que se ouve. Por essa língua nossa, tão pequena, que diz que é o menor membro do corpo, né? A língua, só de Bruno diferente que era grande, né? Quem sabe mais é a irmã, não é? Mas a nossa, ó, é o menor membro do corpo. E quanto vocês sabem que estão na penitenciária? E quanto vocês sabem que estão no cemitério por causa da língua? Então veja, meus queridos amados irmãos, como nós temos que analisar bem o que a gente conversa e o que a gente ouve. Ouça o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de João, 2º capítulo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo? Mas Deus nos diz que é para a gente amar,
mas não amar as coisas do mundo. Amar as pessoas é uma coisa, amar o erro é outra. Conviver com o erro é outra coisa. A gente não deixa de amar ninguém, mas a gente não pode se juntar com todos que não querem mudança, que não querem transformação, que não querem correção de Deus. Não é difícil, irmãos, a gente raciocinar. Não é falta de amor no nosso coração, não. Jesus não é o representante do amor? A essência do amor não é Jesus Cristo? Sim ou não? É? E por que ele deixou Judas ir para a cruz, para a forca? Porque Jesus não se junta com erro. Jesus amou Judas até o dia que ele quis ser amado. Jesus deu plena confiança a Judas Iscariotes. Jesus andou com Judas enquanto Judas quis andar com ele. Então nós temos que entender isso. Se nós, irmãos, essa palavra é bem conhecida diária, conivência, se nós nos conivemos com os erros, estamos consentindo o erro. Estamos fazendo parte do erro. Sim ou não? Vou tomar um pouquinho dessa água por causa do calor, viu, irmãos? Vocês pensaram que eu ia beber com a máscara? Foi. Então, meus queridos, veja quanta coisa Deus nos exorta. Deus está falando para mim pela segunda vez. A primeira foi quando Ele me trouxe para preparar esse sermão. E a segunda agora compartilhando com todos nós. A minha boca, a minha língua, os meus lábios estão sendo usados pelo Espírito Santo. O meu coração está com o coração de vocês ouvindo o que minha boca está falando. Então nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo corrigidos, nós estamos sendo ensinados para que a gente possa ter a família que nós queremos até aqui ainda. Mas no projeto de levar junto conosco para o novo céu e para a nova terra. Mas nós já desfrutamos do céu aqui. Todo crente em Jesus Cristo já desfruta do céu aqui. Porque o Deus do céu está em nós. Pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo nome do seu Filho Jesus. O que cabe a nós é crermos. O que cabe a nós, esse crer, é aceitar a palavra. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Está aqui na porta batendo do nosso coração, Jesus, para que a gente aceite essa palavra, para que a gente possa crer e confie e aplique na vida, na família, no lar. É isso que o Senhor quer de nós. Amados, Deus quer que a gente esteja longe de tudo que há no mundo. E para isso, que estamos aqui, é necessário coragem, força, aceitar os desafios e pagar o preço. Porque você vai rejeitar tanta coisa que o diabo usa no mundo para tentar lhe conquistar, para levar os seus olhos, para que seus olhos se tornem altivos. O mundo faz isso. A gente lembra de uma palavra que Maria Portillo sempre lembrou, que o pastor Gilto falou aqui certa vez, quando vai no shopping, e isso é Rafael Mazamana que faz. Eles têm o sobrenome Miranda, porque quando ele chega no shopping, que vê aquelas vitrines grandes, olha e anda. Entendeu? São esses detalhes que a gente hoje aqui na terra devemos viver, caminhando pela direção de Deus, mas não compartilhando mais com nada dessa terra, porque nada aqui mais nos pertence, tudo nosso agora vem dos céus.
vem de Deus. Então nós, como essas famílias de Deus, não podemos mais participar disso. Aí nós temos tantos amigos, né? Eu tive na época que eu ainda não era crente, e Valéria foi a primeira filha primogênita, não é? E ele batizou esse colega de trabalho meu, já faleceu. Ele me esperava, eu aqui em Albano, mas eu ainda morava lá. Eu passei 3 anos indo para aqui, morando lá, no Orlando, né? Ele me esperava eu chegar de noite, mais de 11, meia-noite. Eu chegava, ele estava sentado numa cadeira, com uma cerveja do lado e bebendo. Olha, ele não entrava enquanto eu não chegasse. Às vezes, quando ele dava um vacilo, eu mandava a Valneide descer rápido, abrir o portão e entrava de vez. Eu já chegava cansado, doido para entrar. Mas eu já tinha, sempre. E quando eu me sentava com ele ali, era para falar. E ele aprovava a palavra de Deus que eu falava, mas não deixava o pecado, não deixava o erro. Mas ele me fazia eu me sentar. Agora, haja. Eu passava o dia todo aqui. Quando eu vinha domingo de manhã. Só voltava de noite, depois do culto. A gente saía daqui 11, meia-noite. O culto era mais tarde, não é? Quando eu chegava essa hora, em vez de eu entrar para dormir, eu tinha que ficar com ele ali na porta. Ouviu muito, mas olhe, como ser humano lhe digo, uma pessoa super maravilhosa. Ele era daquele compadre, como se diz na história antiga, que zelava pelo seu compadre, que era comigo. Ele tinha um amor pela nossa família. Ai daquele que mexesse com nossa família, sério. O pai dele era um coronel da polícia. Ele só andava com um revólver desse tamanho dentro da bolsa. Sério, sério. Foi meu colega de trabalho. Flamenguista doente. Era do time de Marco aí. Né, Marcos? Marcos está dormindo? É o trabalho, né, irmão? Então ele era assim, ele me deixava eu ficar ali naquela porta, já chegava cansado. Aí ficava ali até de madrugada. E que, eita, meu Deus, para não contrariar ele, para não entristecer ele, porque ele nos amava mesmo. Ele só faltava a Deus. Mas era aquela pessoa assim mesmo, atenciosa, cuidadosa, não era, Valneide? Pela nossa família. Era. Era um amigo meu, ele era amigo, ele era amigo. Coisa maravilhosa. E morreu com um infarto, assistindo o jogo do Flamengo. Na televisão. Em casa, foi sério. Em casa, assistindo, começou a chover, ele estava na sala com a esposa, e a esposa foi tirar a roupa lá do quintal. Quando voltou, ele estava de cabeça baixa, assim, já morto. Foi. O nome dele é Kleiber da Silva e Souza. Kleiber da Silva e Souza, conhecido como Queu. Como Queu. Pessoa assim que me amava. E olha, e eu era um grande testemunho para ele, porque quando eu não era convertido, quando eu era jovem com ele, eu bebia com ele. E depois ele me viu o outro lado da minha vida. Ele tinha, assim, um carinho especial por a gente. E eu por ele também. Nossa família amava muito ele. Sim. Quando a gente ia para as farras do mundo. Né? Então, meus queridos irmãos, nós temos que estar longe de todas essas coisas do mundo. Mas exige de nós uma fé crescente, um preço maior, coragem, não é? Quando a gente fala em coragem, a gente lembra de quem? De um grande homem de Deus que foi chamado. Quem? Sim, mas vamos outro menos compartilhado sempre. Josué. Josué, na hora que Deus chamou ele não acreditou não, disse, não é possível. Eu substituir Moisés, carregar essas famílias todas nas minhas costas, da qual ele conviveu ali com Moisés ao lado.
viu o preço que Moisés pagou para carregar aquelas famílias. Aí Deus disse, agora é você. Lembra do primeiro capítulo de Josué? O que Deus fala para ele? Seja corajoso, tenha bom ânimo, se levante. Agora ele diz uma coisa, não temas que eu estou contigo. Está vendo? Então nós, para cuidar da nossa família, para manter esse amor de Cristo que nasceu em nós, que precisa nascer dentro da nossa família, levar para a nossa família, o preço é alto. Mais valioso. Mais valioso. Eu acredito quantas famílias, quando ver um filho, ou um esposo, ou uma esposa, ou um pai ou uma mãe se converter, a alegria é grande. Não é? O prazer é grande. Por isso que esse preço é alto, mas é valioso. É valoroso. Mas nós precisamos. Para preservar o nome família. Então, precisa haver dentro da nossa casa um profundo avivamento. Um despertamento. A gente tem que despertar desse sono que necessitamos levar para a nossa família. Irmãos, procedimento urgente para que devem ser tomados por nós. O primeiro procedimento é despertar do tempo. Devemos despertar do tempo. O que foi que Paulo diz aos Romanos? Que agora, principalmente, está mais próximo do que aquele tempo que nós aceitamos Jesus. Então, agora que o tempo é agora. Então, está mais próximo ainda a vinda do Senhor. E o tempo é esse, é agora, a gente tem que despertar do tempo. O verso 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Está vendo? Se Paulo já falava aquilo naquele tempo e hoje, mais perto está de Jesus voltar, o dia do Senhor. E é preciso a gente despertar desse sono na nossa família, no nosso lar, na nossa vida espiritual, um crescimento espiritual. Irmãos, precisamos fazer isso, é preciso entender o tempo que nós estamos hoje vivendo. Precisamos despertar do sono, se deixar ser corrigido pela palavra de Deus, que sempre ouvimos. Todos nós que estamos aqui, vou dizer sem medo de errar, sem medo de pecar. Todos que estamos aqui, diariamente ouvimos a voz de Deus, sim ou não, igreja? Seja você fazendo sua leitura, seja você ouvindo um radinho, seja você indo para a igreja cultuar. Então nós temos que despertar, o tempo é esse. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus diariamente, precisamos despertar desse sono. O apóstolo diz que escrevia ou falava isso às pessoas que conheciam o tempo. Olha o que diz as Escrituras. Sabeis em que tempo estamos vivendo. Sabeis em que tempo estamos vivendo. Eu vou fazer uma pergunta, mas para resumir a resposta. Quem daqui não sabe o tempo que nós estamos vivendo, levanta a mão. Quem não sabe o tempo que estamos vivendo? Todos sabem. Esse momento que nós estamos vivendo hoje. Então é hora de despertarmos do sono. É hora de buscarmos o avivamento para a família. Ser corajoso. Ser forte. Meditar dia e noite na palavra. Para que esse avivamento seja derramado. O avivamento, irmãos, na vida de um cristão não está nos cultos fervorosos, nos rituais criados pelos homens. Está na obediência à palavra de Deus. O avivamento vem pela sua obediência, pelo seu temor a Deus. E é isso que nós temos que levar para a nossa família. É isso que nós temos que despertar desse sono. Levar para dentro da nossa casa.
esse avivamento, porque o tempo é esse. A gente sabe o tempo que nós estamos vivendo. A igreja e as famílias, irmão de Deus, precisa conhecer e discernir o tempo. Nós acreditamos, irmãos, que esta é uma das mais imperiosas importância para a igreja. Precisa ter discernimento da hora e do tempo. A igreja, a nossa família precisa. A igreja são famílias. Quantas famílias aqui, ó? Cada um representa seu lar aqui. Então, a igreja e as famílias precisam saber o tempo e a hora desse despertamento que é hoje, que é agora, que é neste momento, aonde Deus fala para a gente acordar do sono. Nós não podemos relaxar nesse cuidado da casa, do marido, da mulher, dos filhos. Não podemos. É toda hora a gente tem que estar exortando, falando, cantando aquelas mensagens que o Espírito leva no coração deles, para eles despertarem. O tempo é agora, o tempo é hoje. As famílias de Deus, irmãos, não é um povo ignorante. Por quê? A família de Deus não é um povo ignorante. Porque nós temos aquele que é o nosso capacitador, o Espírito Santo. Então nós não somos mais ignorantes. Nós temos aquele que nos ensina, que nos orienta, que nos guia e que nos defende, o Espírito Santo. Então nós não somos mais famílias ignorantes. Nós já sabemos o tempo e sabemos que esse tempo está próximo. Sim ou não, igreja? Sabemos. Então é hora de acordar. E o que é que está acontecendo hoje? Uma coisa terrível. O que é essa coisa terrível? Irmã diaconisa Rosilane. Sim, que causa um esfriamento espiritual. Infelizmente, ainda crentes pecam e esfria espiritualmente. E sofre cada situação. Digo por experiência pessoal, até como líder da Igreja de Cristo. Pessoas que sabem que não estão perfeitamente obedecendo o que Deus determina, mas mata e morre dizendo que está. Mata e morre dizendo que está. Mas seu comportamento, sua ação diária não condiz com o que ele fala, com o que aquela pessoa fala. Que é o maior DNA do testemunho nosso, é a nossa prática da vida. É o nosso comportamento. Pessoas, irmãos, que se intitulam crentes, mas muitos deles não são praticantes. Aonde a gente pode ver? Aqueles que se dizem que são, me ajude aí, aqueles que se dizem que são celebridades. Hoje virou moda ser crente. Nesse grupo de celebridade. Mas a gente não vê mudanças. A gente não vê a prática de uma vida cristã, não vê. Não é julgamento que a gente faça. Mas a gente não vê. E isso a gente precisa tirar lições. Não, eu sou um crente, minha família é crente, então eu tenho que ter procedimentos dos céus. Eu tenho que ter procedimentos do que Deus me ensina. Não adianta eu querer dizer para alguém, você está me julgando? Não. Nós mesmos julgamos em si mesmo, pelas nossas atitudes. E a gente tem que nos policiar, nos vigiar em si mesmo. Eu conheço alguém, não posso falar diretamente, que eles assistem aqui. Mas eu conheço alguém próximo que tem a vida como crente, mas às vezes fala cada palavras que eu olho assim, e aí o zoião de lá vem, que não é digno de um crente falar. Eu acredito que até vocês no dia a dia por aí encontram alguém com esse nome de crente, mas que fala também cada coisa.
Tem cada comportamento. Quer dizer, são crentes não praticantes. Eles são crentes, mas não praticantes. E o crente verdadeiro em Cristo, ele tem que praticar os ensinos do Mestre. Eles têm que ser moldados, como somos nós, temos que ser moldados pelos ensinos do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve para os ouvintes crentes em Jesus Cristo, ou seja, para as famílias congregadas naquela igreja, que causaria para eles essa frieza espiritual, indignação. E é uma realidade. Para nós aqui, se a gente ver alguém nessa frieza espiritual, nós nos indignamos. Nós nos constrangemos. Porque são pessoas que convivem no dia a dia como família de Deus, mas que aquela frieza, aquela falta de prática daqueles ensinos que Jesus traz. E isso traz para nós indignação. E com dor no coração, muitas das vezes pessoas antigas no ouvir a palavra, antigas no frequentar uma igreja. Mas é uma realidade para que a gente desperte do sono e possamos levar a eles um avivamento. Eu falei para vocês no início que era uma pequena reflexão. Não, porque eu não tinha visto a irmã Edenildes. Ela está contaminando todo mundo aqui, viu? A irmã Josefa dos Santos Oliveira também já disse que é uma pequena reflexão. Eu até vou dizer hoje, então vocês cuidado. Diga, pastor, não diga que é uma pequena reflexão. Porque você sabe quando diz... Agora virou o contrário. O pastor está aprendendo com a ovelha. Irmãos, uma segunda coisa que precisamos despertar é despertar do sono. Essa exortação que o apóstolo Paulo faz sentido para essa geração de discípulos de hoje. Despertar do sono, ela faz sentido. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Está na parte B do verso 11. Então, as escrituras sagradas, irmãos, chamam a atenção a respeito do problema da sonolência espiritual. Olha quanto a gente tem que ter cuidado. Eu oro, irmãos, todos os dias, que é o cuidado pela minha vida espiritual, para não entrar nessa sonolência espiritual. Que o Senhor, eu oro assim, Senhor, dai-me fome e sede ardente de estudar a Tua palavra e de orar onde quer que eu esteja. Peço todos os dias e várias vezes quando eu vou orar, que eu não sei quantas vezes eu oro por dia. Mas todas as vezes que eu vou orar, eu peço, eu lembro, isso ficou memorizado no meu coração. Senhor, dai-me fome e sede e desejo ardente, que eu estude Tua palavra diariamente e que eu ore em qualquer lugar que eu esteja. Porque eu sei que eu posso ter a sonolência espiritual. Eu tenho essa carne aqui grudada nesse corpo. E nós podemos correr o risco da acomodação, do relaxamento espiritual. E a gente tem que pedir esse avivamento. A gente tem que buscar esse avivamento para nós mesmos, para que a gente possa avivar a família. É preciso, irmãos queridos. E nesse verso 11, Paulo convoca aqueles irmãos e família a um despertamento. Paulo diz àquelas famílias que está na hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próximo. Desse verso 11, discorrendo para baixo, é Paulo falando do dia do Senhor, o amor de Cristo em nós. E Paulo vai falando à igreja, às famílias, que precisam despertar desse sono, porque a nossa salvação está próxima, Jesus está chegando. Não podemos perder tempo. A hora é agora, o tempo é agora. Terceiro e último. Famílias vivendo dignamente.
Pelo tema que nós falamos, esse último tópico que a gente vai trabalhar, família alicerçada no amor de Cristo está sempre avivada. Então esse tema vai falar bem dentro, esse texto, esse ponto vai falar bem dentro do tema. Família vivendo dignamente. Para que a gente seja avivada pelo Senhor, precisamos ter uma vida digna de servo, de escolhido, de abençoado, de ungido do Senhor. Famílias ungidas, famílias abençoadas. Paulo, em sua palavra, irmãos, ele dá ênfase ao viver como família na vida cristã. Nós temos que lembrar sempre disso. Nós agora somos de Deus. Nós somos uma família santificada desde Abraão ali. Quando ele chamou Abraão, nossas famílias foram abençoadas através da família de Abraão. Aqueles da fé de Abraão. Então nós temos que honrar e preservar a família. Nós temos que verdadeiramente viver dignamente como famílias de Deus. É o procedimento, é a atitude, é a ação diária da vida, começando dentro da sua casa. Começando dentro da sua casa. Costa essa bichinha, viu? Não é fácil, como diz a história. Então, meus queridos, amados irmãos, veja bem essa ênfase que Paulo dá. Efésios 5:2, andai em amor. Efésios 5:8, andai como filhos da luz. Efésios 5:15, andai como sábios. Está vendo? Para que a gente seja família dignamente cristã, honrando a família, instituída por Deus esse nome casamento. Eu vi de alguns outros querendo destituir o nome casamento, porque querem vidas homoafetivas. É assim? Querem vidas homoafetivas. Aí diz que, assim que o sujeito assumir aí, né? Diz que eles iam tirar esse nome em casamento. Eles esqueceram que, seja o homem que for que assuma, Deus está acima de todos. Eles esqueceram isso. Eles esqueceram que ninguém toca a mão naquilo que Deus instituiu. Da forma que o Senhor Jesus disse sobre a igreja é família. Então Ele está dizendo conosco que as portas do inferno não prevalecem contra a família, contra o casamento. É isso. Ela procura um jeito de me ver melhor. Em horas ela faz assim para me ver, horas faz assim. É para me ver melhor. O amor faz tudo isso. E graças a Deus que a gente fala do amor da família, do casamento, né? Que lindo, viu? Parabéns. Então, meus queridos, amados irmãos, razões porque nós precisamos andar como família de Deus, de um modo que agrade a Deus. Temos razões para isso. Está vendo, irmãos? Verso 12. A noite avançou, vai alto a noite, o dia se aproxima, vem chegando o dia. Está vendo, irmãos? A hora é essa, de despertarmos do sono, despertarmos a nossa família, o nosso casamento, a esse grande avivamento que Deus quer derramar em nós, em nossa casa, em nossos filhos. Hoje eu estava falando com Valneide, que ela me trouxe algumas coisas para eu observar de um dos nossos filhos, e eu disse a ela, devemos sempre glorificar e agradecer a Deus. Se isso está acontecendo, é porque nós temos procurado andar como família de Deus. Disse isso hoje à noite a você? Foi? Deus faz com que a gente se alegre. Deus faz com que a gente glorifique o seu nome. Vale a pena a gente pagar esse preço.
de como família de Deus andarmos dignamente, fazendo o que Deus ensina, o que Deus orienta. É preciso, irmãos, já estamos terminando. Então, amados, famílias vivendo dignamente, a postura da igreja e da família deve ser sempre de pureza e santidade. A igreja e a família é luz, é sal, para que sua influência seja salutar, seja positiva, a influência da nossa família. Então a gente precisa ser o sal e a luz, a nossa família. E tudo isso, irmãos, é por essa direção maravilhosa que o Senhor nos traz. Então, nosso andar tem que ser digno, no meio dessa geração corrupta e pecadora. É fácil você, como família cristã, estar inserida nesse mundo que nós estamos, com tantas famílias ainda afastadas de Deus? É preço. A situação de Josué era difícil, mas ele era um militante de Moisés. Ele era um discípulo de Moisés, então ele via Moisés fazendo. Ele aprendeu como Moisés cuidava daquelas famílias, mas ele ficou atônito quando Deus chamou, porque era um ofício difícil, cuidar de família, inverter aqueles valores todos que eles viviam adorando outros deuses. Lembra do capítulo 24:15, né? Falamos a semana passada. Ele tomou uma posição séria, de fé e confiança. É essa posição que sempre temos que tomar em casa, na família, que é para a bênção da família. E para encerrarmos, irmãos, nós somos essas famílias escolhidas e separadas de Deus. Nós vamos ler o texto que eu trouxe aqui. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 9. Somos famílias escolhidas e separadas de Deus. E Eclesiastes 7,5 diz assim: ouçam, é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Quer dizer, é melhor você ouvir de Deus essa palavra maravilhosa do que uma música qualquer que tente lhe consolar de alguma situação. Então, meus queridos, amados irmãos, devemos e precisamos despertar do sono, devemos e precisamos viver como famílias dignamente, como também devemos despertar do tempo. Amém? Que o Senhor guarde a sua santa palavra em nossos corações e a gente venha aplicar no dia a dia da nossa família, do nosso casamento, para vermos sempre em nossa casa, em nosso casamento, a glória de Deus. Amém? Vamos então orar? Vamos ficar de pé. Irmãos, muito tempo sentado, cansa, né? Eu vou pedir a nossa irmã Amanda Evelyn Souza. Vamos orar? Te louvamos, Senhor Deus, por esse momento especial. Obrigado pela tua palavra em nossos corações, Senhor. Como famílias de Deus que nós somos. Abençoe grandemente cada família representada aqui nesta noite, ó Deus, e todos que estão acompanhando. Todas essas famílias, Senhor. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra.
Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa por essa noite. Estamos dispensados. Agradeço aos irmãos que estiveram nos abençoando aqui nesta noite.